Voltamos. Vamos falar de novo de coisas diferentes? Vamos lá. Vamos falar de ozonioterapia. Hoje com a veterinária Isabel Silva. Isabel, voltamos aqui na tua clínica para conversar sobre um assunto que as pessoas não conhecem ainda e eu também não conheço. E tu está conhecendo há mais tempo do que eu. E o que nós vamos falar aqui hoje? O que é isso aqui que a gente está olhando, essa maquininha aqui? Qual é a utilidade? É uma maquininha para produção de ozônio, tá? É uma terapia também complementar, né? Que a gente utiliza então para vários tratamentos. E então a gente pode associar a qualquer tipo de tratamento que o animal tá passando, né? Com o intuito também de promover a cura mais rapidamente. Esse aparelho, assim, ele tem mil utilidades, mas ele serve para bastante coisas, assim, várias técnicas que a gente pode utilizar. Como é que tu aplica ele? A aplicação é inalatória, no sangue? Não, pois é, ela pode ser aplicada no sangue, tá? A gente ozoniza o sangue do animal, faz uma coleta de sangue, né, em bolsa, de transfusão, e se ozoniza o sangue. E aí se coloca esse sangue ozonizado no animal, como se fosse uma transfusão, só que com sangue ozonizado. O que a gente consegue com isso? Um maior aporte das formas vermelhas do sangue, tá? Então, com isso aumenta a atividade do animal, né? Ele fica muito mais esperto e nós temos todos aqueles processos de cura mais rápida através do sangue ozonizado. Mas se essa fosse a carência, e se a carência for, por exemplo, um câncer? Ah, não faz mal. Não, porque a gente tem no câncer a gente tem um paciente desvitalizado, né? Então, a gente pode fazer a transfusão, mas também pode se usar em animais com processos de câncer, a gente utiliza ele em outra via, é intrarretal, né? Então, se introduz o ozônio no reto do animal, se calculam as doses, né? As doses variam de tamanho dos animais, se calculam através do aparelho, existem já tabelas prontas para isso. Assim, em função da absorção? Exatamente. E para quantidade também, né? Porque intestino, imagina o intestino do fila brasileiro e o intestino do York, né? Tá? Então também existe a quantidade em função do tamanho do animal, do próprio calibre, do intestino, enfim. E com isso nós também temos resultados muito bons auxiliando a terapia oncológica, né? Também podemos usar, a gente usa muito isso em problemas de pele, onde se usa diferente novamente. O animal, a gente chama de técnica do bag, né? Porque bag é uma bolsa. Uhum. Então, o animal é molhado, né? Pode ser com soro fisiológico, pode ser com soro ozonizado ou pode ser com água. E aí, se coloca o animal num saco, né? Um saco especial, é um plástico. Como se fosse uma sauna. Exato, fica a cabecinha de fora. E aí fica o tempo, que também existem padrões, né? Fica um tempo com o ozônio dentro desse bag e o animal ali. Então, assim, problemas de pele se faz em questão de uma vez por semana, muitas vezes em 4 sessões, ele já está 80% melhor. Para um leigo que está olhando o nosso programa hoje, ele trabalha basicamente no sistema imunológico do animal ou o quê? Ele desperta as células vermelhas, que nem tu disse, mas... em caso de anemia, sim, porque ele desidrata a célula vermelha, então com isso essas células vermelhas chegam nos vasos capilares e a gente tem uma maior perfusão de sangue. E também na formação, né? Por causa como é que eu vou te explicar, assim, ele ativa o sistema imunológico, né? Ativa as células medulares, ali onde existe a formação do sangue, então a gente tem uma melhora geral do animal. Sim, ele estimula basicamente o sistema imune, né? Nas questões de pele, o ozônio, ele tem uma função, ele é como eu vou te dizer, ele promove uma morte das bactérias, dos fungos, por causa do O3, ele é o O3. Então ele é um suplemento, assim? Natural? Não é suplemento. Ele não entra como um alimento, mas um suplemento que vai através do ozônio, né? O ozônio, ele em questões, por exemplo, de pele, tá? Bactérias e fungos, ele destrói elas. Porque ele tem, essa molécula de O3, ele tem esse poder, né? De desinfecção, né? É como, assim, vou fazer um exemplo, que é como o sol, né? O sol, pelos raios ultravioletas, também tem essa ação, e o ozônio também tem. Então, ele acaba
com as paredes das bactérias, dos fungos, e a gente tem um animal com uma pele estéril, né, entre aspas. Então, nesse sentido, em questão tópica, ele mata porque ele desequilibra a bactéria ou o vírus, ou o fungo, né? Então, ele acaba nesse sentido de desestruturar o fungo na sua forma e a bactéria na sua forma. A gente pode usar também associado à acupuntura, tá? Então, nos lugares em que normalmente se coloca pontos de acupuntura, discopatias, depois que a gente fez a sessão de acupuntura, a gente injeta nesses pontos também ozônio. Tá? Então, nós temos o efeito da acupuntura mais o efeito do ozônio. Então, nós temos um período de ação muito maior. Tá? Então, é bem interessante. E nesse bag que tu falou, ele, por exemplo, um cachorro que passou por uma cirurgia, uma castração, uma cirurgia de amputação, alguma coisa, ele iria ajudar na recuperação desse processo cirúrgico? Existem relatos de casos, até que eu vi as fotos muito interessantes, aqueles animais que sofrem fraturas, né, múltiplas, e que daí, depois de colocar a fixação, depois de passar pela cirurgia ortopédica, ficam aquelas escaras, aquela falta de pele, né? Então, o bag é maravilhoso. A gente associa muitas vezes o óleo ozonizado, né? Então, o óleo ozonizado é outra coisa. Então, se faz o bag, o óleo ozonizado a pessoa leva para casa, faz os curativos com esse óleo ozonizado e assim, ó, é bem impressionante mesmo. A recuperação de um caso desses diminui o tempo em 50%. Se tu não usar. Não, usando o tempo diminui, né? É muito bom mesmo. E efeito colateral? Você observou alguma coisa nesse sentido, assim? Alguma resistência ou alguma rejeição do animal ao ozônio? Não, tem animais que já vi acontecer, uma coisa bem individual, que no dia, né, da sessão fica um pouco abatido. Né? Nesse caso que a gente até viu, né, foi na aula, foi uma questão de que o animal já estava muito, além de ser bem idoso, ele estava com um processo infeccioso, né, e ele estava muito já descompensado. Mas no outro dia tudo bem, no dia da administração que aconteceu isso. Mas eu acho que isso não é normal, porque nem uma vacina, né? Se tu aplicar uma vacina, o animal também pode ficar febril, né? Então eu acho que é normal. Assim, na realidade não tem muita contraindicação, né? A gente tem que cuidar quando o animal está muito debilitado. Então, Mas eles fazem um exame antes daí, né? Sim, sempre, né? Então a ozonioterapia entraria como uma complementação do tratamento que está sendo instituído. Isso não tira a importância do que se faz normalmente, exame de sangue, né? Temperatura, enfim, o exame normal da clínica, né, em relação ao paciente, para saber o que é melhor para ele. Né? E a ozonioterapia entra nessa situação aí. Em cada caso é um caso, né? Tu tem que ver o animal na clínica, né, avaliar ele para daí ver se ele está apto a ser usado essa técnica do bag ou enfim. Como todas as coisas que a gente traz, né, de novidade, então a gente sempre tem que fazer essa avaliação para decidir. Não, é caso de ozonioterapia, vai ter uma função real, vale a pena, quase sempre vale, né? Com raras exceções, mas assim, é muito interessante, muito animador, assim, os resultados. E é bem-vinda, se é pelo bem, né? Com certeza, como sempre, né, Rafael? Sempre coisas novas, sempre tudo pro bem dos nossos pacientes. Isso. Obrigado, Isabel, obrigado mesmo. Eu que agradeço sempre.
Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso programa. Espero que tenham gostado, tenham curtido. Lembrando que vocês podem mandar comentários ou ideias, as fotinhos para participar aqui do programa lá no Facebook, Meu Amigo é o Bicho, certo? Obrigado pela audiência, pela paciência e até semana que vem. Um abraço grande.